Bom dia, vamos para mais uma aula de literatura. Vamos lá, vamos fazer um apanhado aqui da nossa vida. Redação. Primeiro capítulo conto, segundo capítulo crônica. Exercícios, já zeramos dessa parte. E próxima videoaula, não fui eu que gravei, eu peguei uma videoaula para mostrar para vocês com outra fala, outra linguagem, outro foco, para quem ainda não compreendeu, tentar compreender ali. Mas se não compreender também nessa videoaula, nós teremos ainda encontros de aula de revisão para estar tirando dúvidas, tá? Temos o projeto Valendo 2 Pontos, que vai ser apresentado no dia aí, de vocês já está agendado. Agora, próximo sábado, será o nosso arraiá. Quem puder, né, vamos lá. Vamos participar da live às 18h30. Acho que é 18, não tem que olhar direitinho. No canal da escola. Quem for participar pode pedir acesso ao plural para estar participando aí me manda, que eu vejo o acesso de vocês, a senha, para vocês estarem participando do sorteio. Vamos animar, vai ser legal. Temos o Drive Tour, que vai ser também no dia 4, de 10 a meio-dia, para o aluno lá pegar um kit junino. A pé, de carro, de bicicleta, não pode aglomerar, é só passar e pegar. Lembrando que essa passagem para pegar lá, vocês têm que ir com alguma coisa caracterizada, um laço no cabelo ou uma blusa xadrez, tá? Então, quem quiser também tem que me enviar o nome até hoje. Prazo já esgotou, mas dá para encaixar. Vamos lá, e literatura? Nós tivemos o projeto Gabriel, que foi muito bom, né? Agradecer a participação aí de vocês, quem participou. Foi um momento de aprendizado, de troca de experiência, da gente ouvir, né, por parte dos profissionais esses anseios nossos, né, durante esse momento diferente que a gente está vivendo. Então foi um momento prazeroso, de diálogo, de interação. As meninas falavam uma linguagem bem acessível, né? Então foi bem tranquilo. E hoje nós vamos ver aí a nossa literatura, que é o realismo e naturalismo. Nós vamos relembrar as características desse realismo e naturalismo e vamos falar um pouquinho sobre o nosso livro Cortiço. Bem, ontem eu coloquei no Clipe Escola um link de uma videoaula que eu gravei, resenha crítica. Por quê? Porque vai ser essa atividade que vocês vão fazer sobre o livro. Quando que é para entregar isso? Junto com o último prazo de exercícios aí, tá? Então não é para entregar essa semana. É no próximo prazo que o Val vai liberar aí de exercício, tá bom? Eu já mandei antes, porque aí vocês já vão se organizando para quem tem o livro, fazer a leitura do livro. Eu não tenho o livro, não tem problema. Nesse momento, vocês vão buscar na internet resumos do livro, vocês vão buscar algum relato sobre o livro, se tiver o livro em PDF, baixar. Então, nesse momento, vocês vão poder fazer isso. E aí, vocês vão fazer uma resenha crítica. O que é a resenha crítica? Vou fazer um resumo aqui. A resenha crítica é um texto que vocês vão fazer com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Que vocês vão abordar o livro no sentido de que resenha crítica tem o objetivo de quê? Atrair a pessoa a ler aquele livro, atrair uma pessoa a assistir aquele filme, a assistir a peça teatral. Então, a resenha crítica é essa, tem o objetivo de atrair a pessoa para assistir ou para ler, tá? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. A resenha crítica da obra O Cortiço. Então, é um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, onde eu vou fazer a abordagem do livro, eu vou fazer uma sinopse, eu vou fazer um resumo sobre esse livro, sendo que
esse resumo, essa sinopse, tem o objetivo de atrair o leitor. Tenho que atrair as pessoas para fazer a leitura desse livro. Então, esse é o objetivo de uma resenha crítica, é atrair a pessoa para fazer a leitura, para assistir aquele filme. Então, o que tem que conter o meu texto? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho que contar a história do livro, de forma resumida, sem contar o final, né, gente? Porque se eu contar o final, eu não estou atraindo ninguém para ler o livro. Então, eu tenho que deixar a minha vai ser um resumo, né? A minha conclusão vai ser o quê? Uma reflexão. Vocês vão levar a pessoa a concluir como que foi o final. A pessoa que vai fazer a conclusão dela ali, muitas das vezes pode concluir de forma errada. Então, sempre na conclusão, vocês vão deixar uma incógnita, uma reflexão para o leitor. Então, ali vocês vão abordar o quê nessa resenha crítica? Como foi a atuação dos personagens, se vocês concordaram ou não, o local que passou a história, como é que foi, o enredo, como é que foi o enredo. E aí tem um parágrafo que vem o ponto de vista de vocês. É onde vocês vão fazer a crítica. Por isso é a resenha crítica. É o resumo, mas tem um ponto de vista de vocês. Vocês vão colocar opinião, fazer críticas positivas ou negativas a respeito do livro, ok? E, na conclusão, deixar uma reflexão para o leitor. Então, essa é a atividade que nós vamos fazer sobre o nosso livro Cortiço. Ok? E quanto ao nosso conteúdo? Vamos falar um pouquinho das características. Foi para entregar quando, professora? É para entregar no último prazo aí desses exercícios. Eu não estou com o calendário aqui. Eu não sei se é dia 13 ou 17. É 17, eu vi ontem. 17, então. Uhum. É isso aí. Deixa eu só responder ao professor aqui. Dia 17, então, é o prazo dessa atividade, tá? Então, vocês têm um prazo bem legal aí para estar fazendo isso. Quem não tem o livro não vai ter desculpa de não fazer. Pode dar uma olhada na internet ou baixa o livro. Mas o livro é interessante porque ele fala do realismo e naturalismo no Brasil. E esse realismo e naturalismo, eu vou estar mandando uma videoaula para vocês na próxima semana, não gravada por mim, mas com outro enfoque, com uma outra maneira de falar, outra forma, para ver se quem não entendeu ainda, se pega esse gancho aí, se entende essas características, mas de qualquer forma, não se preocupe, que mesmo não entendendo ainda na última videoaula, nós teremos um encontro online na semana de revisão aí, tá? Para estar abordando isso aí. O que é realismo, o que é naturalismo? O nome já diz, né? Realismo, a gente percebe que essa escola literária, ele vem depois do romantismo, e o nome já diz realismo, vai trabalhar com o real, com a realidade, tá? Eu tenho uns links aqui com o livro. E qual é o objetivo desse realismo aí? Ele se contrapõe ao romantismo, né? Ele é contra as características românticas. Ele resgata, ele retoma aí o objetivismo e a descrição. Ele faz uma descrição da realidade. Ele descreve detalhadamente a realidade. Então, ele trabalha com o que ele está vendo. Eles negam essa fuga da realidade, como o romantismo fazia. O romantismo não trabalhava com a idealização, com o sonho, com a fantasia, com o passado. Já o realismo, não. Ele não trabalha com esse sonho, com essa fantasia. Ele nega essa fuga da realidade aí. Ele quer trabalhar com o real, com o que ele está vendo. Ele quer mostrar as falhas, as mudanças comportamentais, as mudanças do ser humano. Ele substitui aí os heróis românticos, que no romantismo a gente tinha os heróis, por pessoas comuns, como nós no dia a dia, tá? Ele quer a representação fiel da realidade. É a representação fiel dessa realidade aí. Qual é a característica aí desse realismo? Né?
Nós temos o objetivismo, né? Ele não usa o subjetivo, não tem nada subjetivo, é o objetivo, é aquela ideia que está ali, clara, material. Ele descreve uma narrativa lenta, mas ele faz a descrição detalhada do dia a dia. A linguagem é direta. Ele demonstra os defeitos e os detalhes da mulher. Subordinação do amor aos interesses sociais. Aí, eu sempre falo do triângulo, né? No romantismo, o homem tinha a mulher e sua amante, e era normal na sociedade. Aqui, no realismo, naturalismo, no naturalismo em si, a mulher ela vai para o topo do triângulo, tem um amante e o esposo, e aqui ela é taxada como prostituta. Eles fazem crítica aos valores burgueses, a burguesia da época. Principais autores aí desse realismo, nós temos Machado de Assis, Raul Pompeia. No naturalismo. O naturalismo, ele nada mais é do que continuidade do realismo, só que de forma exagerada. Então, o realismo trabalha com a realidade, com o dia a dia, o foco da pessoa, no ser humano, né? Não trabalha com sonho, com fantasia, não trabalha com idealização, com herói, trabalha com real. E o que é esse naturalismo? É um realismo de forma mais exagerada. Uma linguagem simples também, clareza na exposição. Esse O Cortiço, ele é considerado a obra naturalista. Quem já leu pode confirmar, né? Nós vamos falar dele. O ser humano aí, ele é visto como animal, ele é comparado a um animal. No naturalismo, ele diz que o ser humano é fruto do meio em que vive, tá? Então, se ele nasce num ambiente ruim, corrompido, ele vai ser corrompido também. Nós temos o sensualismo e o erotismo, que aí a mulher, a questão da prostituição, né? Que aí eles veem a mulher, não é idealizada como romantismo, aquela mulher, né, que ele sonhava, que ele vê a carne mesmo, tá? A sensualidade da mulher. Principais autores do naturalismo, nós temos a Luísa Azevedo, e lá no livro de vocês tem, no primeiro capítulo, um quadro mostrando as características que ele se contrapõe, que o realismo se contrapõe ao romantismo, e logo na próxima tem um quadro mostrando onde ele se diverge, o realismo e o naturalismo. Então são quadros tranquilos e dão para a gente entender. E o Cortiço, o livro Cortiço, o que ele aborda? O que ele fala? Né? O Cortiço fala de quê? Vai trabalhar o quê? O que esse Cortiço fala? A Luísa Azevedo é o autor da obra, e o cenário desse livro, vou falar um pouquinho do livro, tá? O cenário desse livro é uma habitação coletiva, Cortiço. Vamos dizer, pegou um terreno e fez uma porção de casa, de sobrados. E aí o nome Cortiço. Tá? Cortiço por isso. Por ser uma habitação coletiva. Várias casas, vários sobrados. Ele difunde, esse romance difunde a tese, né? Ele aborda a tese naturalista que explica o comportamento do personagem, do ser humano. Influenciado onde? No meio em que ele vive. Da raça, do momento histórico. Então ele diz que o homem é fruto do meio. Se ele vive no meio corrompido, ele será corrompido. Se ele vive no meio bom, ele será bom. A educação que ele recebe, de acordo com o meio. Aí, o que conta a história? O livro narra inicialmente a saga de João Romão. João Romão, personagem do livro, rumo ao enriquecimento. Então, João Romão quer ficar rico. Ele quer buscar de qualquer forma essa riqueza.
para acumular capital. Ele faz o quê? Para ele ter esse dinheiro, ele explora os empregados. Utiliza até furto para conseguir atingir seus objetivos. Ele é dono do cortiço, tá? Ele é dono dessas casas, desses sobrados, da taverna e da pedreira. Então, era um homem considerado um nível, uma classe mais elevada. E queria cada vez mais dinheiro. Tinha a amante, que era Bertoleza, que ajudava a João Romão de domingo a domingo. Essa mulher trabalhava sem descanso. Em oposição a João Romão, que é aquele cara ambicioso, surge Miranda. Miranda é um comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com João Romão por um pedaço de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. Não chegam a um consenso os dois, então os dois rompem a relação. Com inveja de Miranda, que possui uma condição social mais elevada, João Romão trabalha o tempo inteiro, passa por privações para poder enriquecer, mais do que para ficar mais rico do que Miranda. Olha o olho gordo, a inveja. Então, surge um fato aí que muda essa perspectiva aí de João Romão, que é o dono do cortiço. Quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, que é necessário também ostentar uma posição social. Então, olha só como que o João Romão era ambicioso, com olho gordo na vida do outro, na vida de Miranda. E aí ele começa a entender que não era só ganhar dinheiro, que ele tinha também que estar numa classe mais elevada, na ascensão social. Miranda recebeu o título de barão, o outro já ficou com inveja. Porque ele disse que tinha que ostentar, né? João Romão disse que tinha que ostentar a posição social, que tinha que frequentar ambientes mais requintados, roupas finas, ir ao teatro, ler romances, ler livros de romance e participar da vida burguesa. Então ele já passa a ter uma nova visão. Não é só ter dinheiro. Ele tem que viver essa vida aí. Paralelamente, no cortiço, nós temos os moradores que têm uma ambição financeira menor. Nesse cortiço, nós vamos dar destaque para Rita Baiana e a capoeira Firmo, Jerônimo e Piedade. Esses 4 se destacam lá no cortiço e vão se destacar durante a obra. Aí é um exemplo que a gente pode marcar, um romance mostrando, gente, a má influência do meio sobre o homem. Por quê? O português Jerônimo tem uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana. Então, ele tem uma vida tranquila, ordenada. E aí ele cai nas garras aí da mulata, da Rita Baiana. Olho grande, em cima da mulher, ele fica transformado, muda todos os seus hábitos. Ao invés dele influenciá-la, ela que influenciou. Então, a relação entre Miranda e João Romão vai melhorar quando o comerciante, quando Miranda, recebe o título de barão e passa a ser o quê? Superior, né? Em relação a João Romão. Para imitar essa conquista do rival, para imitar a conquista de Miranda, João Romão começa a fazer várias mudanças e ostenta áreas de aristocracia. Ele também agora é o bambambam. Bam, bam. O cortiço também muda. Perde aquele caráter de desorganização, de bagunça, de miserável, e se transforma na Vila João Romão. Tá? O cortiço muda aí. Ele se transforma numa vila. O dono do cortiço, né, que é João Romão,
ele aproxima da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante, a mão da filha de Miranda, em casamento. Mas aí tem um empecilho, Bertoleza. Bertoleza percebe essas manobras de João Romão para se livrar dela. Exige usufruir dos bens acumulados ao seu lado. Então, Bertoleza não era amante dele. Ela percebeu que ele queria se livrar dela. E o que ela fez? Ela quer o que ele adquiriu enquanto ela estava junto com ele. Para ele se livrar da amante, que está atrapalhando os seus planos, e ele só pede a filha em casamento porque ele estava ambicioso, tentando se ascender socialmente. Ele quer se livrar de Bertoleza. Né? Ele faz o quê? João Romão denuncia os donos de Bertoleza, que ela era uma escrava que tinha fugido. Ele tem esse gesto de desespero e Bertoleza, prestes a ser capturada, ela sabe disso. O que ela faz? Ela se suicida, deixando o caminho livre para João Romão, para ele casar com a outra. Então, basicamente, essa é a história do cortiço. Então, basicamente, aí a gente tem o quê? A questão do dia a dia. As características do naturalismo presente aí, que é o dia a dia, retrata o dia a dia, uma vila, né, ao cortiço, uma classe social baixa, a pessoa fruto do meio em que vive, a questão da ambição, da maldade, tá? E quem são esses personagens aí? Nós temos os personagens que participam da história. João Romão, Bertoleza, Miranda, Jerônimo, Rita Baiana, Piedade, a Capoeira Firmo, a Raia Miúda. São esses personagens que se destacam. João Romão, quem era? Era o português, que era dono da pedreira, e o dono do cortiço, que depois vira vila, né? Ele representa quem aí? Porque ele explorava Bertoleza, ela trabalhava de domingo a domingo. Representa o capitalista explorador. E Bertoleza? Bertoleza quem era? Era a quitandeira, é uma escrava que mora com João Romão, para quem ela trabalha. Trabalhava como uma máquina. E Miranda? Vamos caracterizar Miranda. Miranda era um comerciante português, era o opositor a João Romão, né? Mora num sobrado aburguesado, ao lado do cortiço. Então, ele morava num sobrado arrumado, né? Do lado do cortiço. E aí, João Romão, com essa ambição dele, querendo a ascensão social, ele muda o cortiço para Vila João Romão, faz uma reforma ali, depois que Miranda assume o título de barão. Jerônimo é português, trabalha na pedreira de João Romão e mostrava, era aquele funcionário disciplinado, disciplina do trabalho. E Rita Baiana? Quem era Rita Baiana? Era uma mulata sensual e provocante que promovia lá os pagodes no cortiço. Ela é a figura da mulher brasileira. Piedade é uma portuguesa casada com Jerônimo. Representava aí a mulher europeia. A Capoeira Firmo é o mulato e companheiro que se envolve com Rita Baiana. A Raia Miúda são as lavadeiras, os caixeiros, trabalhadores da pedreira. Esses são os personagens dessa obra, do Cortiço. O autor é Aloysio Azevedo, e também tem outra obra aí, O Mulato, Casa de Pensão. Mas, basicamente, gente, a obra retrata isso. O nosso Cortiço, desse bimestre, retrata essas características do naturalismo. Deu para perceber como que passa a história?
como que, por isso que eu quis fazer questão de falar antes das características do naturalismo, como que o livro retrata como que o livro retrata as características, né, da escola literária. Ficou claro? Então, deem uma lida no resumo, deem uma lida, vejam, não vi, sinceramente eu não vi, mas de repente pode ter filme relacionado ao livro, e aí vai dar para vocês fazerem essa resenha crítica, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma colocação? Tem gente devendo atividade ainda. Luan está devendo as primeiras páginas desse bimestre. Marcelo, você me enviou tudo? Marcos Vinícius, Maria Clara, Pedro está devendo a segunda parte, que eu não localizei. Marcelo, eu não localizei a sua segunda parte. Verifica e reenvia para mim, tá? Ok? Verifica e reenvia para mim. Então, só esse grupinho mesmo que está faltando. Alguém tem alguma pergunta? Gente, Tá certinho, professora. tá certinho. Foi o que escreveu ali? Deixa eu ver, criança. A Maria Clara. A Maria Clara está participando. Ah, tá. Não. Ela também Não tá. está. Mas ela, no primeiro bimestre, ela mandou atividade, muito custo, mandou, e fez segunda chamada. Tá? Ela, o restante não está participando, não. Difícil acesso. Alguém tem alguma pergunta? Agora nós temos uma colega nova, né, Mariana, né? Vamos conhecê-la por aqui. Alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Podemos. Até a próxima. Não deixem de fazer a resenha e me enviar, ok? No prazo, junto com as atividades que eu vou mandar. Não deixa acumular, não, porque tem bastante atividade, ok? Tá, nós teremos bastante atividade ainda de literatura para fazer. Mas vai ser compensado, não precisa ficar nervosos, porque eu não vou mandar atividade de redação. Combinado? Como tem um pouco mais de literatura, a gente faz de literatura nos dias de redação. Eu tenho que mandar no dia lá. Tem aula de redação, mas vou mandar atividade do livro, literatura, página tal. Vai funcionar como atividade de literatura que a gente colocar em dia, ok? Sem atividade de redação. Tá bom, mas aí a atividade de literatura vai ser para casa, né? Ou você vai fazer em aula? Não, para casa, e o que não der a gente faz na próxima aula online. Tá bom? Mas aí eu vou utilizar a aula de redação para você fazer também, a aula de exercício de redação para você fazer também o exercício de literatura, ok? Eu não mando exercício de redação, para compensar aí, tá bom? Até a próxima. Beijos.